Olá, galerinha do sexto ano, eu espero que vocês estejam bem, suas famílias também. A gente vai dar continuidade, então, às explicações do módulo 6, e hoje a gente vai falar de uma cidade grega que é Atenas. Bom, a gente sabe que as polis gregas, elas eram cidades-estado que eram independentes, então elas tinham estrutura e poder político independentes umas das outras. Elas podiam ou não ser aliadas ou podiam ser rivais, tá? Como a gente vai ver na próxima aula sobre Esparta. Então, como é que era a organização social de Atenas? Eu vou começar a falar para vocês sobre quem não era considerado cidadão, tá? Que é mais fácil do que eu começar por quem era, tá? Então, não eram considerados cidadãos. Os escravos, que podiam virar escravos por dois motivos. Eles podiam ser capturados em guerra ou se tornar escravos por dívidas, podiam ser provisórios, ou seja, alguém tem uma dívida com alguém, e aí, para pagar essa dívida, vira escravo por um tempo dessa pessoa. Ou podiam ser escravos permanentes, o que acontecia mais com quem era capturado em guerra, certo? Eles representavam a base da sociedade e faziam todo o trabalho pesado. Então, galera, assim, é importante a gente saber que a escravidão lá na antiguidade, ela não era como depois foi lá no século XV e XVI com os europeus na África, certo? Há uma diferença. Porém, já há a prática da escravidão na Idade Antiga, tá? Então, a escravidão ela não foi inventada depois lá no século XV e XVI. Ela já existia desde a Grécia, tá? A gente vai chamar isso de um modo de produção escravista, ou seja, os escravos que fazem o trabalho praticamente todo, tá? Que vai sustentar a sociedade. Também não eram considerados cidadãos os metecos, que eram artesãos ou comerciantes estrangeiros que viviam ao redor da cidade de Atenas. Também não eram consideradas cidadãs as mulheres, certo? Elas tinham como função servir aos maridos e eram consideradas inferiores em tudo, certo? Geralmente, elas cuidavam dos afazeres da casa e dos filhos até os 7 anos de idade. Quem, então, que era cidadão? Quem eram considerados cidadãos eram os eupátrias. Quem eram esses carinhas? Homens nascidos em Atenas, de pais atenienses, com posses de terra e maiores de 18 anos. Certo? No século 8 antes de Cristo, essa galera, os eupátrias, eles começavam a reivindicar um poder político. Então, eles derrubaram a monarquia e formaram um governo que passou a se chamar oligarquia. Oligarquia significa governo de um pequeno grupo, certo? Bom, eram 9 eupátrias no poder com mandato, ou seja, com permanência no poder por 10 anos. Em 621 a.C., a gente vai ter a entrada de Drácon no poder. Esse cara, ele vai elaborar a primeira lei escrita em Atenas. Como é que funcionava essa lei? Qualquer crime cometido em Atenas era punido com a morte. Bom, certo? Em 594 a.C., a gente vai ter o poder Solon, que ele inicia um processo de reformas em Atenas. Então, ele acaba com a escravidão por dívidas e funda um lance chamado eclésia, que nada mais é do que uma assembleia com a participação dos cidadãos atenienses maiores de 18 anos que tivessem prestado serviço militar por pelo menos 2 anos. Essa galera se reunia para discutir política na Acrópole, a parte mais alta da cidade, ou na Ágora, que era a praça ou o mercado da cidade. Então, havia uma participação de todos nas discussões, certo? É fundado também a Bulé, que eram 400 cidadãos atenienses com 30 anos ou mais, que podiam participar da elaboração de leis pelo voto censitário. O que é o voto censitário, galera? O voto censitário, ele é um voto que a pessoa só pode votar se ela for proprietária de terras, certo? Então, o voto censitário é aquele voto que tem uma condição. Nesse caso, a condição era a pessoa ser proprietária de terras, certo? Bom, em 507 a.C., um carinha chamado Clístenes vai assumir o poder e vai iniciar outras reformas.
O que a gente vai conhecer mais tarde, agora, como a democracia ateniense. É importante saber que a democracia ateniense é uma democracia diferente das colocadas em prática hoje em dia, tá, galera? Não é igual, até porque a gente tinha a participação do povo num número muito grande, então hoje em dia isso ficaria inviável, né? Então a Bulé, de 300 membros, ela vai passar a ter 500 membros. Esses 500 membros vão ser divididos em 10 tribos de cidadãos que habitam a polis, certo? Onde cada um vai eleger 50 representantes. É como se eles dividissem a cidade por bairros, cada bairro desse chamado tribo. De cada uma dessa tribo, saíssem 50 representantes. Aumenta o número de cidadãos na eclésia, então tem uma maior participação política, e há a criação do estratego, que é um corpo de governo formado de 10 cidadãos escolhidos de cada tribo que compunha a Bulé, ou seja, de cada 50 daqueles se retirava 10, certo? Atenas se tornou uma democracia, então, diferente da nossa, porque lá a democracia era direta e participativa. Hoje, a nossa democracia no Brasil, por exemplo, é uma democracia representativa. Por que representativa? Porque nós votamos em alguém que vai nos representar, certo? Nós não vamos diretamente lá discutir as questões políticas, nós votamos em alguém e essa pessoa vai nos representar. O auge do desenvolvimento das polis gregas, ele é marcado por guerras com outros povos, tá? Principalmente com o Império Persa. Durante essas guerras, as cidades-estados elas se uniam para combater os inimigos. Então, a gente vai ter uma série de guerras que vão ser chamadas de guerras médicas, porque parte dos povos que compunham o Império Persa eram chamados de medos. Eu vou ter a primeira guerra médica em 490 a.C., aí tem uma batalha bastante famosa, que é a Batalha de Maratona, né, que é de onde saiu a ideia da maratona, que a gente conhece hoje, que é uma corrida de 42 quilômetros, porque um carinha chamado Fedípedes, ele ficou encarregado de avisar em Atenas, caso os persas conseguissem passar pela primeira barreira de soldados que eles fizeram, porque aí a ideia deles era queimar as bibliotecas e deixar a cidade. Aí o Fedípedes tinha essa missão e ele correu até lá para avisar a galera que Atenas tinha ganho a guerra e que eles tinham conseguido dispersar os persas. Então, depois de correr 42 quilômetros, o Fedípedes ele morreu. Ele falou, ganhamos a guerra e capotou. Então, a Batalha de Maratona deu origem à corrida que a gente hoje conhece como maratona. A Segunda Guerra Médica é 480 a.C., tem outra batalha bem famosa, que é a Batalha dos 300 Espartanos, que chama a Batalha de Termópilas, certo? Que é aquela que no final eles guerreiam, no final sobra só 300 espartanos para defender a cidade. E na Batalha de Salamina, os gregos finalmente derrotam os persas. A formação, há aí também a formação da Liga de Delos, que é uma união militar, né, iniciativa de Atenas. No começo, Esparta vai aderir, depois a Esparta se afasta e cria a Liga do Peloponeso. Então, a gente vai ter guerras entre as ligas, Atenas e Esparta, que a gente vai chamar de guerras do Peloponeso, certo? Após 27 anos, Atenas é derrotada. Porém, o declínio total, né, da cidade de Atenas, ela se dá quando o Império Macedônico, Filipe II, depois o Alexandre o Grande, eles dominam a região, unificando as cidades-estado. Então, a próxima aula, a gente vai falar mais sobre Esparta. Beijo para vocês e até lá.